Olá, tudo bem? Como vai? Estamos de volta aí para mais um estudo, certo? Então, dando continuidade ao Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Tô de bonezinho porque meu cabelo está mas tão bagunçado que não tem jeito mais. Então é isso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso está em Mateus 5, 7. Eu gostaria de ler também com vocês, diferentemente do que eu fiz em outros estudos, eu vou ler uma outra parábola. Eu vou ler Mateus 18, 23 a 35. É um pouco longo, mas vai dar certo, tá certo? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Sim. Isso era um hábito muito comum no tempo bíblico. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, ou seja, ele o liberou daquela dívida, não precisava mais pagar. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, o servo tinha um servo também, né, que lhe devia 100 denários, ou seja, menos do que ele, né? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, por favor, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, eles ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Então, você já se colocou nessa posição? Você já esteve na posição do conservo ou até mesmo do servo de implorar por misericórdia? As crianças fazem muito isso, né? Elas fazem alguma coisa muito assim, tal. E aí elas, não, mamãe, não, papai, por favor. Elas imploram, elas ficam de joelhos. Mas até adulto a gente também faz isso. Muitas vezes a gente faz algo contra o nosso irmão e a gente quer muito, muito, muito que ele seja misericordioso com a gente. E isso acontece quando alguém se encontra numa posição de desvantagem, no caso nós que imploramos, né? E não tem mais o que fazer, você tem que implorar por misericórdia mesmo. Quando não há nenhum recurso em nós mesmos para fazer com que aquela situação seja revertida, você não tem o que fazer. É nesse momento que a gente implora por misericórdia que a gente percebe o quanto a gente é frágil, o quanto a gente é pequeno, não é verdade? O dicionário define misericórdia como um sentimento de pena, de compaixão causada, lembre-se, pela miséria alheia. A gente tem misericórdia de algo ou alguém porque ele está numa situação de miserabilidade. O misericordioso é aquele que tem a capacidade de tratar a pessoa miserável da mesma maneira que foi tratada por Deus quando estava miserável. Então, eu sou misericordiosa por quê? Porque eu fui tratada com misericórdia pelo próprio Deus, perdão. Certo? Então eu consigo enxergar a outra pessoa da mesma forma que Deus me enxergou, com amor, com misericórdia. A parábola acima nós lemos sobre alguém que havia sido alvo de uma grande misericórdia. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Cancelou a dívida, ou seja, ele tomou o prejuízo e o deixou ir. Mas quando esse servo encontrou com alguém que estava em uma situação semelhante à dele, anteriormente, a atitude dele não foi igual, ela foi condenável. Você não acredita que então ele deveria, devido à própria experiência, perdoar? Você vê, a primeira bem-aventurança nos ensinou que a salvação de uma pessoa tem início no reconhecimento das suas fraquezas, incapacidades e da sua completa dependência de Deus, certo? Ou seja, o cristão é alguém que se reconhece como miserável. Então, ele recebe a misericórdia de Deus. O que ele espera agora dos seus seguidores é que, da mesma maneira que eles foram perdoados, eles perdoem o próximo, eles os tratem com misericórdia. Não faz sentido um cristão não ser misericordioso. E é isso. Você reconhece que um dia foi alvo da misericórdia de Deus? E que Deus tem mais motivos para estar bravo, ou aliás, ele só tem motivos para estar bravo com você, virar o rosto e nunca mais te tratar com bondade? Do que você pode
fazer com qualquer pessoa, você imagina? Deus tem mais motivos que a gente, eu garanto. E sim, as pessoas não merecem, muitas vezes não merecem ser tratadas com misericórdia. Mesmo assim, a gente não merecia ser alvo da graça de Deus e somos. Então, nós temos o dever de tratar o outro com misericórdia. E até continuando, né, a parábola continua, versículos 34 e 35, queria ressaltar essa parte. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, olha que pesado, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso é muito sério. Há uma advertência sobre isso. A condição para que a gente desfrute da misericórdia de Deus é demonstrarmos sim misericórdia ao próximo. Foi essa a conclusão dessa parábola que nós acabamos de ler. Assim, um cristão que é salvo por Jesus, que não demonstra misericórdia, terá de Deus interrompida as suas misericórdias para com ele, com o propósito de que ele prove o amargo sabor de ser tratado dessa maneira, certo? Esse texto não nos ensina que para sermos salvos precisamos fazer boas obras, não é isso que ele está ensinando. Muitos textos nos ensinam que não somos salvos pelas obras. Está em, por exemplo, Efésios 2, 1 a 10, Romanos 3, 23 e 24. Mas o texto fala, esse texto de Mateus 5, fala sobre o tratamento que esse cristão receberá de Deus caso ele haja dessa forma, ok? Então vamos refletir sobre isso. Na prática, como poderia demonstrar a misericórdia, né? Bom, primeiro, exercendo compaixão. Em Salmo 103, 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ou também Isaías 49, 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Faz parte da compaixão o olhar e sentir aquele sentimento de pesar, certo? Mas a compaixão não para por aí. Ela é colocada em prática, ok? Pouco valor teria se não for acompanhada de uma atitude de bondade, uma atitude concreta de bondade para com o próximo. Relacionamento. Em Lamentações 3,57 diz: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. A aproximação de Deus revela que Ele está disposto a se relacionar, ter intimidade e ainda que seja com um povo miserável. Você se demonstra que é misericordioso não só lamentando, falando, nossa, que coisa horrível, mas é quando você se aproxima das pessoas. Você acredita na sua vida que você tem criado barreiras com algumas pessoas e impedido de se relacionar com elas? Talvez aquele colega de trabalho, ou se alguém ainda estuda, algum colega de faculdade, de escola, que é excluído por algum motivo que seja, ele esteja necessitando de uma aproximação e relacionamento, e talvez você seja a única pessoa que pode fazer isso. Pense sobre isso. O outro ponto... Eu estou com um pigarro horrível, tá? Sequíssimo o clima, gente, me desculpa. A restauração. É fácil notarmos os erros das pessoas. Gente, é muito fácil, sério. Você é um bom exemplo de que é muito fácil notar os erros das pessoas. Como aquela pessoa é estranha. Nossa, mas aquela pessoa fofoqueira, né? Ai, aquela pessoa vulgar, desviada. A gente tem esse pensamento, sim. A gente, às vezes, só não externaliza. Você se aproxima dessas pessoas, desse tipo de pessoa mesmo, com a intenção de ajudá-la, mostrar o caminho que as escrituras mostram que ela deve andar junto com ela. Existe alguém que você tem falado pelas costas, ao invés de se aproximar e mostrar o caminho? Porque falar pelas costas, reconhecer os erros das pessoas, nós conseguimos. Agora, mostrar o caminho são poucos. A pessoa misericordiosa, ela é a pessoa que faz isso. Ela não visa deixa, ela vai ver no que isso vai dar. Deixar a pessoa sofrer as consequências pelos atos dela. Não, misericordioso não faz isso. E o perdão. Você precisa pedir perdão a alguém? É preciso, ou ao contrário, perdoar alguém no seu coração? Lembre-se que perdoar não é simplesmente esquecer. Perdoar é parar de trazer o assunto à tona, seja pessoalmente ou no seu interior. É reconhecer a soberania de Deus em meio ao prejuízo que você teve. Isso é perdoar. É tratar o outro com bondade, mesmo que ele não mereça.
Ore por aqueles que te machucaram, por aqueles que te perseguem ou até que te fizeram algum mal. Não para que Deus os mate ou os puna simplesmente, mas ore para que Deus abençoe a vida daquela pessoa e que ela cresça num relacionamento com Cristo, ok? E eu queria deixar um último desafio. Não seja indiferente. Dizem que o contrário do amor não é o ódio. Isso é verdade. A indiferença é o contrário do amor. Você pode ser o mensageiro de Deus para aqueles que se encontram miseráveis, se não for indiferente a eles, certo? Não diga em seu coração, isso não é problema meu. Não. Assuma a responsabilidade. Isso é seu problema sim, ok? E eu convido você a refletir sobre essa palavra, lendo os textos que está escrito em Salmo 86:5, Neemias 9:31 e Romanos 5:8. Eu desejo que você abra esses textos e reflita sobre eles, certo? Que Deus te abençoe no dia de hoje, que você possa exercer a misericórdia. Que Deus já te capacitou para ter, certo?